Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado exige um preço a ser pago. Muitas pessoas têm levado uma vida longe da presença de Deus, dominados por pecados de todos os tipos, como os vícios, o adultério, a fornicação, roubo, mentira, bebedices e tantas outras coisas. Por mais que o pecado pareça nos proporcionar um prazer momentâneo, as consequências que ele traz consigo são terríveis. Paulo estava dizendo aos romanos que o pecado gera morte. Ele não está falando aqui apenas de uma morte física, pela qual todos nós vamos passar um dia, mas principalmente da morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. Preste atenção, meu querido irmão, minha irmã. Se você está ouvindo essa mensagem, receba ela como um alerta de Deus para a sua vida. Talvez o estilo de vida que você tem levado não está agradando a Deus. E por causa disso, a sua vida tem sido destruída, mesmo que você não perceba. Por mais que você esteja prosperando em algumas áreas, a mais importante delas, que é a sua comunhão com Deus, tem sido afetada. O pecado vai te cobrar um preço alto, nessa vida e na vida eterna. Quem é condenado ao inferno já começa a sofrer aqui mesmo. Casamentos destruídos, vida financeira desequilibrada, famílias se desfazendo, solidão, vergonha, dor. Tudo isso é o salário do pecado. Mas a boa notícia é que o dom de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, é oferecido a nós de graça. Ele já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário e nós só precisamos tomar posse dele. Entregue sua vida hoje a Cristo e abandone de vez o pecado que tem causado a sua destruição e da sua família. Se você quer receber a Jesus no seu coração, ou se você andou afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele, onde você estiver, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da sua misericórdia. Eu me arrependo dos meus pecados e te recebo no meu coração. Me ajude a viver em santidade. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu desfaço agora todo pacto que eu tenha feito, de forma consciente ou inconsciente, com qualquer entidade maligna, e faço uma aliança com o Senhor. Reescreva a minha história e também da minha família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado exige um preço a ser pago. Muitas pessoas têm levado uma vida longe da presença de Deus, dominados por pecados de todos os tipos, como os vícios, o adultério, a fornicação, roubo, mentira, bebedices e tantas outras coisas. Por mais que o pecado pareça nos proporcionar um prazer momentâneo, as consequências que ele traz consigo são terríveis. Paulo estava dizendo aos romanos que o pecado gera morte. Ele não está falando aqui apenas de uma morte física, pela qual todos nós vamos passar um dia, mas principalmente da morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. Preste atenção, meu querido irmão, minha irmã. Se você está ouvindo essa mensagem, receba ela como um alerta de Deus para a sua vida. Talvez o estilo de vida que você tem levado não está agradando a Deus. E por causa disso, a sua vida tem sido destruída, mesmo que você não perceba. Por mais que você esteja prosperando em algumas áreas, a mais importante delas, que é a sua comunhão com Deus, tem sido afetada. O pecado vai te cobrar um preço alto, nessa vida e na vida eterna. Quem é condenado ao inferno já começa a sofrer aqui mesmo. Casamentos destruídos, vida financeira desequilibrada, famílias se desfazendo, solidão, vergonha, dor. Tudo isso é o salário do pecado. Mas a boa notícia é que o dom de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, é oferecido a nós de graça. Ele já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário